Silva. E aí, minha gente, já que a Ivy deu a dica cultural, eu também queria falar do MIS lá, Museu da Imagem e do Som, com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu fui assistir, é linda, mas é pra gente, viu? Então, eu quis inclusive várias vezes, um dia eu não consegui, depois o corpo foi prorrogando, aí o Gu, meu filho, não quer ver, porque ele tem medo dos bichos, então eu acabei não indo. Não, lindo, e eu cheguei lá, de fato, 6 horas da manhã pra conseguir o ingresso, valeu super a pena, meus sobrinhos estavam aqui e tal, meu afilhado, mas pra criança, assim, é um espaço bonito. Agora, pra nós, não, é rememorar, entendeu? Então, pra gente, é lembrança daquela vida boa de quando a gente era criança. Mas é isso aí. Vamos, então, pro nosso bate-papo? Vamos lá. Por favor, solta pra gente Desce do Muro. De que lado você está? Desce do Muro. Grande Marcos, sintonizado com a gente aí, já sabe até a vinheta. Ele sabe a vinheta, ele sabe a música que entra depois, ele já sabe qual que a gente gosta, mas hoje é um programa leve. Marcos é nosso, e lembrando que a Verinha está lá nos telefones, né? Sim. 0800 979 5011, 0800 979 5011, a Verinha atende a sua participação. Sabe o que eu vim pensando, Franklin, assim, desde ontem, porque assim, a gente tá numa semana, como você falou, consciência negra e tudo, e assim, esse ano eu vi menos, né, mas assim, é comum a gente ver assim nas redes sociais e os nossos amigos comentando assim, porque se existisse, por que existe consciência negra, se não tem que existir consciência branca, amarela, verde, azul, é aquela coisa que, né, por que existe, Franklin, um dia pra gente lembrar da consciência, né, por que a gente tem que ter essa consciência, o que é consciência negra? Olha que boa pergunta, Ivy. O dia 20 de novembro, ele é um marco para o movimento negro e o movimento de defesa de direitos humanos, de ações afirmativas, porque ele lembra o assassinato de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares foi uma grande liderança negra que se opôs a todo o sistema feudal, ao sistema burguês da época, e ele se rebelou e criou um agrupamento, né, uma vila só para os negros refugiados e os negros fugitivos e tal. E como a maioria deles também eram reis em seus países de origem, quando foram vilipendiados e arrastados para o Brasil para serem escravos, eles montaram um espaço, né, chamado de Quilombo dos Palmares, onde se podia ser livre, mas tinha uma hierarquia, tinha reis, tinha outras lideranças postas, né? Então, dia 20 de novembro é uma lembrança para a gente lembrar que resistir é viver, né? Para que nunca mais aconteça situações como essas. Então, na minha singela opinião, quando a pessoa diz, olha, mas devia ter dia da consciência branca, falou, amor, vai estudar história. Acho que pode ter dia da consciência colorida, que é uma alusão ao movimento gay. Eu acho que sim, poderia ter. Mas não um dia da consciência branca, porque senão a gente... eu nunca ouvi falar, vizinha, de navio branqueiro, eu nunca ouvi falar de brancos que foram oprimidos, a não ser no nazismo, mas a gente está falando de opressão, de escravidão. Eu nunca ouvi falar de brancos que tiveram seus direitos negados durante quase 300 anos da história brasileira, entendeu? Então, antes da gente falar de consciência branca, vamos pensar que a gente pode estar incutindo num grandíssimo de um equívoco. Eu adorei sua resposta. É mesmo? Foi completa. Muito obrigado. Não, é porque a gente tem falado disso. Isso é tão corriqueiro, porque assim, todos os programas recentes que a gente vem fazendo, inclusive, a gente vem falando de periferia, a gente falando de desigualdade social, a gente vem falando de assassinatos de jovens negros no país, que é um número gigante. Então, parece bobagem a gente ter que parar um mês, às vezes, para refletir, para fazer caminhadas, para fazer rodas de conversa, para fazer oficinas, como acontece aqui na cidade, inclusive em Guarulhos, o mês de novembro é muito forte, né? Edna querida, né? Edna Roland, maravilhosa. Então, assim, não é exagero, né? Quando a gente fala disso, não é exagero. Realmente é uma questão, quando a gente fala de cotas, a importância das cotas. Não, então porque vocês estão, né, privilegiando uns, não existe, o único privilegiado, né, durante tantos anos foram os brancos, né? Sim.
Então, é importante a gente lembrar o porquê, né? Então, primeiro, por isso que eu te fiz essa pergunta, pra gente esclarecer logo de cara. E a gente não combina, o mais gostoso aqui, é esse, né? A gente não tem combinação, e aí eu falei, caraca, vou usar todos os meus argumentos internos. Ainda bem que ele estudou. Maravilha. E para você, querida Ive, o que você acha aí do dia da consciência negra, ou do mês, né, de resistência à negritude? Eu acho, Franklin, que é um grande, assim, acho que pra gente deveria ser como é que eu posso dizer? Um desafio muito grande para nós, enquanto população, rever tudo que a gente já promoveu para essa população, né? Não só para a população negra, mas para a população cigana, indígena. E gay, inclusive, né? Mas a gente está falando de movimento negro, a gente tem uma história de escravidão no Brasil, inclusive muito forte, muito triste, né? Essa semana eu estava fazendo pauta numa escola que chama Chiquinha Gonzaga, e é impossível não lembrar da força dessa mulher que mulata, né, mestiça no século XIX, era uma pianista e vendia suas obras para conseguir libertar muitos escravos no país, assim. Então ela fez parte de um movimento político e artístico no país que lutava por isso. Então, quantas pessoas não morreram, né, pelo descaso mesmo, pela maldade, pela crueldade, pela diferença, simplesmente porque você é diferente. Então acho que às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente vem sendo cruel durante muitos séculos, né? Só que eu acho também que nós brancos fazemos muito pouco pela população negra. E eu entendo também, porque às vezes você não... Difícil ter empatia, né? Acho que eu sou mulher, sou branca, tenho uma família que sempre me deu algumas condições, então eu pude estudar, pude fazer algumas coisas. Eu não sei o que é ser mulher negra. Eu não sei o que é ser mulher negra na periferia. Eu não sei o que é ser mulher negra em Cuba. Eu não sei. Eu conheci, né, no Salão do Livro, mulheres negras cubanas que vivem uma opressão social incrível, e a luta delas de emancipação ainda está no princípio. Então é muito diferente quando eu converso com elas e tenho uma liberdade incrível de falar sobre minha sexualidade, sobre o que eu penso, de rir alto. Elas não têm essa possibilidade ainda de ser tão plena, porque elas não... O sistema todo que está posto em volta delas não permite ainda. Sim. Né? É um movimento ainda que é muito agressivo, muito violento. Então, acho que falta para realmente ainda nós, né, ter essa empatia e de buscar mesmo conhecer como é a vida das outras pessoas, além do nosso umbigo. E olha, e olha que legal isso que você está falando, porque aí você entra na questão da violência, né? E aí nós elegemos mesmo, né, nessa manhã de sábado, falarmos sobre as questões do movimento negro, um resgate aí, né, do Dia da Consciência Negra, o mês que é chamado de Novembro Negro, para nós chegarmos num ponto que para a gente é muito caro, que é a juventude quer viver. Em especial a juventude negra e a juventude da periferia, ela quer viver. E aí nos últimos tempos aí tem se falado muito da crescente violência em relação ao jovem negro, né? Contra o jovem negro. A ponto da Anistia Internacional lançar uma campanha pedindo, e várias pessoas se manifestaram, vários artistas, vários intelectuais se manifestaram em favor, e aqueles que a gente gosta, né? Então o Jean Willis, o Laerte, eles se manifestaram dizendo ali, ó, 77% dos jovens que são assassinados são negros. Então isso, a violência, ela tem cor, ela tem raça, ela tem manifestação social, né? E é sobre isso que a gente provoca as pessoas que estão em casa. Que papel que a gente tem feito para nós combatermos essa violência que está institucionalizada dentro dos padrões brasileiros? Até porque, assim, como a sociedade ficou posta, assim, os brancos são as pessoas boas, né? Os brancos são aquelas pessoas que estão tentando se construir socialmente, eles estão trabalhando, eles estão vivendo, constituindo família, e os negros, então, foram ficando na periferia, foram se marginalizando. Então, os brancos são os bons e os negros são ruins. Né? Existe uma aura inconsciente na maioria das pessoas. Então, se você está andando na rua com sua bolsa, vem uma pessoa branca do seu lado, você não vai afastar. E vem um menino negro do seu lado, você vai já ficar se defendendo. Então, existe uma cultura de opressão muito grande na maioria das pessoas. E é isso que a gente vem, né, desconstruindo. Agora, imagina, se existe isso na sociedade, quanto mais existe
na questão da defesa da sociedade, a polícia, como as pessoas enxergam. Então, assim, quando o policial ele acredita que ele tem que defender a sociedade, ele está defendendo a sociedade. Qual sociedade? Está defendendo uma sociedade branca da sociedade da marginal, entre aspas, né, que é a negra. Então, assim, a gente tem dados muito fortes aqui, cadê aqui? Dados do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Universidade Federal de São Carlos. Então, não somos nós que estamos falando, é o UFSCar com dados oficiais, que aponta que o número de negros mortos em decorrência de ações policiais para cada 100 mil habitantes em São Paulo é 3 vezes maior que o registrado para a população branca. 3 vezes maior. Os dados revelam que 61% das vítimas da polícia no estado são negras, 97% são homens e 77% têm 15 a 29 anos. E daí o nosso recorte em relação à juventude, né? Está dentro dos parâmetros da juventude, né? E os policiais envolvidos são brancos, né? 79%, sendo 96% da polícia militar. Ô Ive, olha, Isso que interessante. Muito grave. Muito. Porque assim, o que a gente destaca com essas nossas considerações é que assim, não é que a gente age contra a polícia, a gente age contra a forma que a polícia foi instituída nos parâmetros militares, entendeu? Essa polícia que existe hoje foi uma polícia instituída dentro dos parâmetros militares, lá no golpe militar, em meados da década de 60, e que ela continua agindo da mesma forma, que são pelos autos de resistência, né? Os autos de resistência nada mais são do que você poder atirar para depois averiguar o que tinha acontecido. E na maioria das vezes eles são tiros fatais na nuca, né? São tiros para matar mesmo, né? E aí, mais uma coisa interessante é nós pensarmos que a polícia, ela precisa também ser valorizada, ela precisa ser respeitada, as pessoas que estão lá também são seres humanos, entendeu? Então, quando a gente fala pelo fim dos autos de resistência, a gente está querendo proteger as duas partes. O jovem que está sendo exterminado e o policial que deve, eu imagino que a culpa que ele carrega por ter acabado com a vida de um ser humano deve ser horrorosa, né? Então, isso a gente pensa aí, a PL 4.471 é uma que vem conversando muito, o CONJUVE, né, o Conselho Nacional da Juventude, a REJU, a Pastoral da Juventude, são grandes coletivos que vêm falando aí como é que a gente pode defender a nossa juventude e a gente pode fazer cada vez mais para que os jovens vivam, né? E a gente clama aí que o jovem quer viver e não quer, a polícia ela não tem papel de exterminar, ela tem papel de prevenir, né? Ela tem que prevenir a violência, mas ela não tem que extirpar simplesmente porque o sujeito ali, o jovem, ele é tido como um suspeito. Até porque, assim, perante a lei, a gente não pode julgar antes de ser comprovado, né? Exatamente. Você pode, né, averiguar, a pessoa tem o direito ao julgamento, né? Ela não pode ser criminalizada antes mesmo de ser comprovada qualquer situação, né? E mesmo se fosse também, por exemplo, cada caso é um caso, né? E a nossa lei não é a lei de Talião, né? Então, Graças a Deus, né? Então, embora alguns achem que seja. Então, né? Então, se você pega alguém em uma situação, né? Ou de um assalto, o que você tem que fazer? O que o policial deveria fazer? Atirar nessa pessoa? Não. Qual que seria o procedimento? Então, são essas questões que a gente tem que rever. Porque muitas das vezes na sociedade, quando alguém é assaltado, quando alguém sofre alguma violência, ela quer que o outro sofra a mesma violência, né? Então, a gente acaba esquecendo do lado humano mesmo da situação, do porquê, né? Por que essa pessoa chegou naquele dia, naquela situação? Como a vida dela foi construída, foi sendo levada, né? E a gente não está falando aqui porque a gente nunca sofreu nenhum tipo de violência, ao contrário. Se a gente for fazer um programa para dizer coisas que nós vivemos em relação tanto à questão, né, de sofrer violência, de quem sofreu violência do oprimido, mas também de sofrer violência de quem oprime, sim, a gente teria vários programas para dizer aqui. Mas em nenhum momento, por termos passado por essas situações, a gente construiu uma ideia de violência, nem de vingança, nem de ódio. A gente vem fazendo um movimento contrário de amor, de solidariedade, fraternidade e de oportunidade, né? Então, a gente precisa rever, né? A consciência negra, ela serve pra gente rever, porque nós também somos negros, claro, né? Claro. Minha geração, eu posso dizer aqui, isso, porque eu sou sarará. Meu avô era negro de olho verde, então assim, eu tenho um lado
bem preto aqui dentro de mim, assim, que eu não sei o que, porque para ele era difícil assumir-se também, negro, claro. Né? Ô Ive, olha que importante isso que você traz para nós. Uma amiga Carol, querida amiga Carol, ela, antes de eu vir para cá, ela postou da filhinha dela, a Lena e tal, uma questão lá na escolinha, e aí ela dizia o seguinte, que a professora entregou no Dia da Consciência Negra umas crianças tocando tambor, ok, já é bem estigmatizado, mas enfim, ela fez ali também o papel dela, e aí ela falou para as crianças pintarem, as crianças pintaram de cor de pele, entendeu? Que é aquela cor lá que da cor de pepa. pele? Cor da bege, pepa. rosa, né? Rosinha e tal, aquela cor de pele e tal. E aí, e a filha dela não, a filha dela que pintou de marrom, de preto, entendeu? Então também como é que a gente trabalha essas questões com a própria infância, né? Com as crianças, e a gente vai desvelando um mundo de oportunidades, né? A gente vai trazendo para as crianças, primeiro que a diversidade. Nós vivemos num país diverso, num universo diverso, em que existem vários tipos de seres vivos, só que trazendo para a realidade humana, a gente tem pessoas das mais diversas expressões. Então, grande, baixo, gordo, magro, negro, heterossexual, gay, pessoa com deficiência, pessoa que não tem deficiência e tal, pessoas com sofrimento psiquiátrico. Então, a gente tem uma diversidade grande. E aí eu acho, sim, que a educação infantil, ela tem um papel promissor nessa transformação das crianças, né? Eu acho que as crianças, nos últimos tempos, elas têm sido muito mais generosas, né? Você pega uma nova vibe, o Gu, por exemplo, é uma nova safra de crianças que são crianças que conseguem viver com a diversidade, conseguem lidar com a diversidade e tal. E aí o professor da educação infantil, o educador, tem um papel primordial nessa transformação que a gente espera. Com certeza, sim. A gente vê muitas crianças, né, que sofreram preconceito em relação até ao cabelo, né, a autoimagem deles, né. Então, a menininha lá do Carrossel, no programa da SBT, pelo próprio apresentador e dono da emissora, né. Como é que você vai ser alguém com esse cabelo aí, né? Bom, esse cabelo, né, faz parte de mim, a minha identidade, e é o direito daquela criança de ser o que ela é, poxa vida. Então, e teve uma Miss agora, você viu a Miss com Black Power? Não vi. Acho que Miss Bahia, se não for o estado, me perdoe, mas uma Miss com Black Power, e ela estava linda, e isso é desconstruir aqueles padrões, primeiro de estética, né? Um padrão estética branco-europeu. Nós vivemos num país miscigenado. Barbie de cabelo loiro, todo mundo tem que ser loiro de olho azul, né? E aí isso para a criança é um baita desafio, né? Como é que a criança ela vai se constituir enquanto negro, enquanto sujeito de direito, se ela, no mundo ao redor, os brinquedos são brancos, as lendas são brancas, se as nas histórias novelas são não brancas. Tem ninguém preto, quem é preto é empregado, não é? Exatamente. Que ou é aquele programa que o Fala Bela cismou de fazer. E esse tá dando uma polêmica do caramba também, né? Eu, assim, eu não assisti o programa, eu sei muito pouco dele, porque eu venho correndo demais, então eu leio... Procuro dormir, né? Eu peguei esses dias no Viva, assim, uma reprise do Jô Soares, e o Miguel Falabella falando sobre isso. O Jô perguntou, né? E aí, como está a polêmica, né? Você escreveu um roteiro, gerou uma polêmica. Ele tem uma justificativa, com certeza todo mundo tem a sua mesmo. Claro. Ele tem a justificativa dele, porque esse seriado, entre aspas, é uma remake, é uma adaptação daquele Sex and the City, né? Que um monte de mulheres em Nova York, mulheres brancas, burguesas, felizes, vivendo a vida lá, gastando e tudo. E aí ele parece que conhece pessoas, né, de uma favela do Rio de Janeiro, que são próximas a ele, que ele tem carinho, e diz ele que quis homenagear essas pessoas fazendo o sexo e as negas, né? Então, assim, trazendo para a realidade delas essa mesma experiência que do outro, como se fosse do outro lado, né? Então, reforça o estigma. Né? Então, só que aí ele não se ateve, que ele está reforçando um estigma, né? Então, assim, uma marca que a gente vem tentando desconstruir. Mas a gente faz isso, como o Miguel Falabella, em várias situações. Como, por exemplo, esses dias a gente estava comemorando com o nosso amigo e o rapaz falou assim, eu acho que o funk denigre a mulher. Aí a pessoa não percebe que ele está usando um termo, né? Que ele está fazendo o quê? Está reforçando uma violência também com o outro público. Como a gente sempre fala, sei lá, você não fala judiar do outro, você está falando do povo judeu. Então, assim, tem marcas
que a gente fala assim, mas é necessário ficar falando, é homossexualidade, é homossexualismo, cada hora a gente não pode falar mais nada. Então, eu sei que a gente marca todos e todas, tem gente que, né, reclama das marcas de gênero e das mudanças de conceito, de nomenclatura de tudo, mas a gente não percebe por que a gente está mudando. É pra gente mudar o olhar para aquilo também, né? Porque não tem só todos, tem todas e todos aqui também, claro, não é? Claro. Então, claro. E Jesus não veio para salvar os homens, ele veio para salvar a humanidade, entendeu? Dentro dos padrões bíblicos aí, né? Quando você está lá numa preleção e as pessoas dizem, olha, bem-aventurados os homens, não, bem-aventurados a humanidade, bem-aventurados todas e todos. E aí, minimamente, se a gente vai mudando esses padrões, inclusive de linguística, a gente vai fazendo ações afirmativas. Se a gente começa a se rever, inclusive no nosso modo de lidar com as outras pessoas, a gente faz ações afirmativas. E é isso que o programa se propôs hoje, nós trazermos uma reflexão em torno do Dia da Consciência Negra. Se a gente ainda não conseguiu se acostumar com um dia, 20 de novembro, um dia para nós relembrarmos todos os mártires negros que tiveram que perecer para mostrar para o mundo que eles podiam fazer diferente, que nós instauremos então 365 dias de consciência negra, que aí quem sabe as pessoas conseguem lidar com o outro com respeito, com generosidade, e em especial nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, que assumimos um compromisso diante das verdades superiores, né? Não somos melhores nem piores, mas nós podemos fazer sim a diferença a partir das nossas atitudes, a partir da nossa generosidade. Eu só queria assim aproveitar e terminar para falar da reportagem que eu li, né? Aqui, cadê a câmera? Mostrar aqui, ó, que é da revista Ocas. Então, são as crianças que fizeram a entrevista com o Sebastião Salgado. Essa capa recente, então custa R$5. Maravilhosa revista. E aí, assim, eu acho que eles falam sobre isso no texto, é por isso que eu queria dizer aqui. Então, eles estão fazendo. Primeiro, esse texto das crianças é para convencer o Sebastião Salgado a fazer entrevista com eles, né? Então, como ele foi um fotógrafo de guerra também, fotógrafo que viajou o mundo todo, mostrando as mazelas do mundo, as crianças com fome, a diversidade, a desigualdade, o movimento, o MTST, o MST e etc. Então, as crianças foram dizendo que achavam a fotografia dele bonita, né? E seguem falando aqui, né? A gente ficou pensando como serão todos aqueles lugares que ele fotografou no futuro. Talvez não sejam tão bonitos. Talvez construam casas nas montanhas, porque tem muita gente sem casa. Talvez essas casas tenham grades nas janelas, como acontece na cidade, porque onde tem muita gente, quase sempre tem ladrão. Talvez coloquem os animais no zoológico, o que vai ser uma pena. E também pode ser que cortem aquelas árvores todas. Uma coisa boa que imaginamos são pessoas de todas as cores. Não só brancas, negras ou índias no futuro. Quem sabe alaranjadas, amarelas, verdes e azuis. Assim não vai haver mais racismo. E também ficamos pensando, no futuro poderão existir homens lagartos? Porque aquela mão, né, que ele fotografou uma mão de um lagarto, é muito parecida com a nossa. Pintando as unhas dele, então, ficou tudo igualzinha. E é por isso, porque tudo muda, a gente acha que foi super importante o senhor ter fotografado tudo aquilo, para que a gente nunca esqueça como era. Então, acho lindo esse texto, escrito por crianças de 9, 10 anos, e que o futuro seja belo para todos nós, né? Que Jesus, o negro da Galileia, nos ampare e fortaleça. Até semana que vem. Quer acompanhar a gente? Entra lá na nossa página Espiritismo e Direitos Humanos. Marco, querido, obrigado. Verinha também que esteve lá com a gente no telefone. Muita paz para todo mundo. Beijo grande. Beijo, tchau. Vou chamar meus companheiros, meninos com gadeiro, a reunir mutirão. Você ouviu Mutirão? Pra cantar.